This call is now being recorded. Ó. Então, boa noite, pessoal. Quem está nos acompanhando aí pela gravação, né? A gente está começando nosso grupo de quarta-feira hoje. E vamos começar, então. Eu vou começar com o nosso resuminho, depois a gente vai bater um papinho sobre isso. A gente continua no mesmo estudo, né? O Mal está seguindo a sequência, né, de Mateus 5 e agora no 6. E no culto de domingo ele falou sobre esmola, né? Ele, na real, foi mais para o lado da caridade, mas também teve sobre esmola. Então, o versículo usado foi Mateus 6, do 1 ao 4. Deixa eu só confirmar aqui. Isso aí, do 1 Isso ao aí. 4. Depois, no 5 já é a oração, né? Começa a oração. Isso. Então, o Mal já vem contando a história de Jesus, né? Ele já falou vários fatos da vida de Jesus ali. E está evoluindo os assuntos. E agora Jesus já vem tratando de assunto por assunto, né? E ele está separando por mensagem. Então, a primeira coisa que ele falou sobre... Ele voltou a enfatizar essa parte da régua, né? Que tem que ser mais alta para nós, né? Dessas obras de justiça, né? E ele falou também, né? Que explicou novamente, sempre dá um contexto, né, no início, de que antes, no capítulo 5, muitas coisas da lei mosaica, né? Então, a gente falou sobre adultério, sobre divórcio, sobre várias coisas da lei mosaica, como elas eram distorcidas, eu ia falar traduzidas, não, mas distorcidas, e essas distorções, elas acabavam virando tradições. Então, tipo, acabava virando uma coisa do próprio povo ali, né? Então, agora nessa próxima sequência de mensagem, ele vai falar sobre obras de justiça. Então, seria basicamente aquelas coisas que a gente faz porque tem que fazer, ou faz porque é um cristão, tipo assim. Então, ele vai tratar sobre isso. Boa noite, Julie. Boa A noite. gente está começando aqui a falar sobre o resumo, tá, da pregação de domingo, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Então, Jesus, o Mal também explicou, né, sobre o ministério dele, que ele vem todo numa parte de mostrando para as pessoas o seu ministério. Depois ele foi até perseguido. Essa negócio da perseguição é bem... Não é muito falada, né? Negócio que queria até empurrar ele lá do penhasco e tal, queria matar ele. Passa batido. Depois ele se revela, né, e mostra a autoridade, escolhe os 12. A gente tem as bem-aventuranças lá no monte, né, no monte. E aí, com essa autoridade que ele começa a falar, né, que o pessoal nunca tinha visto... Ele também tá entrando, nunca tinha visto alguém falar com essa autoridade que ele falava, né? Então, tipo, era o grande diferencial dele, né? E as pessoas... Então, qual é o contexto que a gente tem nesse momento? Boa noite, Lívia. Bom, a gente está começando o resumo da pregação. Então, qual é o contexto que a gente vai entrar agora aqui e falar um pouco, né? Então, as pessoas, elas pediam dinheiro na rua, certo? Elas pediam esmolas na rua, assim como a gente vê também, né, hoje em dia. Porém, lá eles também tinham algumas coisas, por exemplo, tinha a questão das doenças, então, tipo, por exemplo, quem tinha lepra também ficava afastado, não podia trabalhar, lepra é uma doença de pele altamente contagiosa, então, tipo, tinha todo um cuidado. Também tinha as viúvas e os órfãos, né, diferente de hoje em dia que tem pensões, tem aposentadoria, na época não tinha, né, tinha um sistema, parece que tinha alguma coisa na lei judaica parecido com isso, mas não era nada perto do que a gente tem hoje. E os órfãos, né, que são aquelas crianças que não têm pai. Hoje a gente tem também uma estrutura social que abriga essas crianças, mas na época, né, não existia isso, né? Então, imaginem que tinha essas pessoas, né, na rua, pedintes, né, assim, que ficavam pedindo. Então, o Mal falou sobre que às vezes as pessoas, né, elas vão na nossa casa também pedir, né? Então, acho que todo mundo já recebeu a visita de alguém pedindo algum alimento, algum tipo de doação, né? Seja em dinheiro ou vendendo alguma coisa, né? Para se manter. E a gente, geralmente, né? Ele falou até da situação das câmeras ali, que ele olha ali na câmera para quem é e tudo mais. E geralmente a gente só atende quem nos convém, né? Quando é alguma coisa importante, né? Ou a gente, sei lá, vai ganhar alguma coisa em troca. Então, tipo, a gente só ajuda quando isso nos convém.
E ele falou que, às vezes, na própria instituição religiosa, né, no próprio nossa parte religiosa, muitas pessoas usam máscaras, ou seja, elas se escondem atrás de um serviço social. Ou seja, eu dou para os pobres, eu ajudo os pobres, eu ajudo o projeto social, eu faço isso. Mas aquilo ali é só uma máscara que cobre ela. Ou ela faz aquilo ali e mostra para os outros, ela, sabe, usa aquilo ali como uma forma de ganhar fama. E também esconde a verdadeira face dela atrás disso, tá? Então, ele citou essa parte da máscara. Fala muito, né, que hoje a gente tem escondido muito o rosto, né, por conta da pandemia também com máscara, né, citou essa coisa. Mas que por trás dessa máscara da gente, muitas vezes a gente tem arrogância, prepotência, hipocrisia, vários sentimentos ruins que nos deixam impermeáveis para receber algo de Deus e receber uma transformação de Deus. Então, imagina que esses sentimentos eles nos fazem uma barreira para que a gente tenha mais compreensão, a gente mude de vida e tudo mais, né? E aí, e o fato de tu estar fazendo alguma coisa, de certa forma, te mascara e passa aquele sentimento de, não, eu. Sabe aquele mesmo sentimento de, não, mas eu vou na igreja todo domingo, sabe? Aquela coisa assim de tu, não, mas eu tô fazendo uma coisa boa, então não tem problema. Então, tipo, foi nesse sentido que ele trouxe, tá? E aí ele trouxe ali porque Jesus fala, né? Que, que ele fala que a gente tem que guardar, a gente tem que evitar, a gente tem que dar valor ao que a gente tem que fazer. Ou seja, não é simplesmente tu ir fazer, ou ir fazer por receber alguma coisa. Não, tu tem que realmente pensar o que que o que tá por trás da tua intenção. Pô, eu quero mesmo ajudar as pessoas ou eu quero algum tipo de benefício por isso, né? Então, tipo, a gente tem que sempre fazer esse julgamento antes de fazer uma obra social, uma obra, alguma coisa, ajudar alguém, sabe? Ou depois eu acho que também ele vai entrar na questão de alguns ritos que a gente tem, tipo, algumas coisas da nossa fé, tipo oração, jejum também tem coisas por trás disso, né? Então, provavelmente vai ser os próximos capítulos. E o dar esmolas, né, uma prática conhecida. Ele explicou um pouco sobre o dar esmolas, na verdade, né, essas pessoas que eu expliquei, né, que viviam na época, os religiosos da época, eles pegavam e davam moedas para essas pessoas, tá? Só que quando eles davam moedas, eles tinham todo um show à parte ali para mostrar isso, tá? Inclusive, eu estava olhando no versículo ali que o Mal usou, e é legal que eles falam sobre não como fazem os hipócritas, né? Tá falando, tipo, pra gente não fazer, né? Como eles fazem, que fazem isso nas sinagogas e nas ruas. Eu até procurei aqui num comentário bíblico que fala justamente esse comentário que cita aqui. Seria as sinagogas nos lugares religiosos, então, tipo, dentro da igreja, e nas ruas, no sentido, no meio secular, no fora da igreja, sabe? Tipo, para mostrar a dimensão disso, que não era só dentro da sinagoga, e não era só na rua, tipo, era todo o âmbito que eles faziam isso, sabe? Então, não interessa o lugar. E aí, depois, ele vai, deixa eu ver onde que tá aqui, deixa eu marcar aqui. E o dar esmolas, né, de fato, é um ato de piedade, um ato de caridade, né? Tu ajudar o outro, né, a ter. Aí o Mal explicou sobre como é o nosso sistema hoje. Até ele falou sobre o SUAS, que eu nunca tinha escutado falar, mas é tipo, basicamente um sistema de assistência social governamental, né, que ajuda essas pessoas que têm problemas. Então as pessoas submetem documentos. Então acho que tipo como é que é? Tá dando até a polêmica agora do negócio. É Bolsa Família. Esses apoios sociais, eles ajudam essas pessoas mais desfavorecidas, né? É justamente o nosso sistema que a gente tem hoje. E, e a intenção, né? E aí ele começou a trazer para a intenção. Então, tipo, o porquê que tu faz o que tu faz? Por que que tu ajuda as pessoas? Qual é o que que tá por trás disso, sabe? Porque não adianta a gente fazer usando uma máscara, usando alguma coisa, porque Deus consegue ver isso. Deus sabe a intenção de cada um no que faz, sabe? Então, tipo, meio, não faz sentido isso, sabe? Aí ele trouxe uma coisa curiosa ali que está em um outro lugar em Mateus 23:5,
que fala sobre os religiosos da época, e fala assim que e fazem todas as obras assim a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos fila, filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Então, o Mal explicou sobre isso, né? Filactérios era umas cordinhas que eles amarravam nos braços ou na testa aqui, com passagens da lei e tudo mais. Então, eles alargavam, deixavam bem grande, né? Eles usavam quando iam orar e fazer alguns ritos. Então, eles deixavam bem grande para mostrar que eles estavam fazendo. E as franjas, né? Eles, na vestimenta ali sacerdotal, nas vestimentas dos os judeus, eles usam umas franjas por baixo, assim, às vezes até do terno e tal. Tu vê umas franjas, e justamente para mostrar sobre a lei e tudo mais. Então eles alargavam isso, mostravam, achavam esse negócio grande, sabe, para se mostrar. E a gente, né, não deve fazer nada para chamar atenção. Então o Mao até fez duas perguntas, que é, você gosta de ajudar os outros? Né? Você gosta de ajudar as pessoas quando você pode, sim, né? Você faz isso? Ah, e ele fez uma segunda pergunta. E se ninguém soubesse? Se ninguém ficar sabendo, eu vou mudar meu fone aqui, que ele tá usando o secador com barulho. Então, e se ninguém soubesse disso? Se ninguém visse o que você faz, você continuaria doando, ajudando? Então, tipo, é mais para a gente refletir sobre o que está por trás das nossas ações, né? No caso dessa de ajuda, de caridade, e ver qual é a intenção do nosso coração com isso. E o Mal falou assim, cara, se tu tem uma intenção dúbia, se tu tem algum problema, cara, nem vale a pena, nem faça, sabe? Não, 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 não se sujeita, faz papel de idiota, assim, sabe? E para finalizar aqui, né? E a gente não se preocupar com uma recompensa por algo que a gente faça, né? Por uma ajuda, alguma coisa assim, porque a própria Bíblia fala que Deus nos recompensará, né? Até a gente falava muito antigamente sobre o galardão, né? Que seria aquela recompensa no céu. Até a gente pode comentar um pouco sobre isso. Depois o Mal falou sobre a dinâmica da igreja, né? Que a gente, ali no Despertar, a gente tem toda uma dinâmica um pouco diferente das igrejas, né? Que é a coisa de ir na frente, dar oferta, tudo. Ali é um pouco diferente isso, justamente para as pessoas não ter esse tipo de sentimento, não proporcionar esse tipo de situação para rolar esse sentimento. Ele falou, né? Que as pessoas vão na frente, dão oferta. Tinha a questão do tempo, que jogavam as moedinhas e faziam barulho e tudo mais, né? E ele acabou a pregação falando que a gente deve fazer tudo a fim de honrar a Cristo. Então, tipo, tenha a intenção certa no que tu faz, né? E se tu não faz, né, procure fazer com a intenção certa. E acredite, né? E tente honrar a Cristo com isso. Então, foi essa a mensagem que ele trouxe no domingo, né? Então, foi essa que a gente falou. E aí, eu abro para a gente comentar um pouco sobre isso, né? Quem quiser comentar um pouco o que entendeu, o que achou interessante, né? Cara, Tá acho muito que. barulho aí para vocês? Não, cara, não tô escutando nada, na real. Não tá um chato. Tá de boa, hein? Me escutam bem? Não, tá bom. Eu ouço bem. Uhum. Tá, beleza. Cara, sobre os atos de justiça, é uma prática comum, né? O que seriam os atos de justiça? Os atos de justiça, eles nascem a partir do período interbíblico, né? Tem uma pausa entre o final do último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, e o início do período de Jesus, ali, falamos sobre Mateus, né? Um período mais ou menos ali em torno de 400 anos. Né? Durante esse período de 400 anos, alguns chamam de silêncio de Deus ou falta de voz profética em Israel, mas era de fato que eles estavam, né, saindo de um exílio da Babilônia e sendo já escravizados por outra nação. Né? Israel, a partir do momento em que ele sai de um exílio, onde eles estavam presos pelos babilônicos, eles acabam sempre tendo um domínio, né, sendo dominados por algum outro império. Né? Tanto é na época de Jesus, eles eram dominados pelo povo romano. Tá? Os atos de justiça, eles nascem... O que são os atos de justiça? Eles são divididos em 3 categorias, né? Que é o primeiro, o ato de justiça, e o pilar dos atos de justiça é dar esmolas, certo? O segundo é a oração, e o terceiro era o jejum, que eram práticas públicas
que os judeus, a partir desse momento já intitulados como judeus, não era só o povo de Israel, mas sim uma nação judaica, sem um território específico, porque o território era dominado agora por outros povos, né? Então os romanos, nesse período de Jesus, é quem dominavam, e eles podiam exercer as suas atividades desde que eles pagassem os seus tributos a Roma, né? Então Roma, como todo bom político, né, ele cede espaço para o povo judaico aqui para que eles exerçam os seus atos de justiça em público e tenham os seus locais de adoração, né? Não tem o templo aqui na época de Jesus, mas tem as sinagogas, né, que é uma espécie de casa pública do povo judaico, onde eles se reúnem para fazer as suas orações, a leitura das escrituras, né, e fazer os seus jejuns ali dentro, né, fazer as suas orações, dar as suas esmolas. Como prática de justiça aqui, do capítulo 6, versículo 1 até o 4, o primeiro ato e o pilar dele era sobre as esmolas. As esmolas, nesse contexto, imagina que não tem um local para que a gente dê o nosso dinheiro hoje, como o INSS, né, o FGTS, ou seja, qualquer tipo que a gente dá o nosso dinheiro para o governo, ele guarda, né, teoricamente, aquele nosso dinheiro, e depois ele nos devolve, né? É assim, bem... Nesse período não existia isso. Então existia o quê? Os tributos romanos, né, cobrado ali pelos publicanos, ou seja, pessoas que eram judeus trabalhando para o governo romano, né, pagando os tributos, impostos a Roma, mas também existia a parte judaica em dar esmolas nas sinagogas. Essas esmolas eram dadas, de fato, nas sinagogas até 20%, mais ou menos ali 20% daquele soldo que a pessoa ganhava durante o período do dia ou o período do mês. Tá? Não tem uma regra para isso, não há um valor estipulado ou uma porcentagem estipulada. Estuda-se que até 20% era um valor aceitável para se dar. Se não até mesmo o próprio rabi da sinagoga ou até mesmo os sacerdotes ou o sumo sacerdote proibia que a pessoa doasse mais do que aquilo que ela poderia ter durante o mês. Então, era uma prática até mais saudável do que nós vemos hoje, né? Uma extorsão em algumas determinadas instituições religiosas aí. Então, eles davam esse dinheiro para quê? Esse dinheiro era para sustento, principalmente dos pobres, né? Ou seja, aqueles que não tinham condições e nem moradia. Então, esse dinheiro era dado na sinagoga para que a própria pessoa que está doando, ela não visse, de fato, para quem estava indo o seu dinheiro. Para que, de alguma forma, ela não pudesse manipular isso para determinada pessoa ou para determinado fim. E isso existe até hoje, tá? É uma cultura judaica isso hoje. Então, hoje, se vocês forem em qualquer templo, em Porto Alegre tem, né? Do lado de fora, se vocês forem em qualquer sinagoga judaica em Porto Alegre, vocês vão ver uma caixinha grudada na parede e ela tem 3 formas de dar dinheiro ali. Uma é para os pobres, né? Ou outra é para a própria casa judaica, né? Digamos assim, a sinagoga, e o outro é para emprestar dinheiro sem juros a quem está necessitando. Né? Então, são 3 formas de se dar dinheiro. E eles praticam isso até hoje. Né? Então, é uma forma deles multiplicarem aquilo que eles têm, de darem aquilo que alguns atribuem aqui como devolver a Deus. E essa esmola, então, a gente pensa em esmola no contexto brasileiro, a gente pensa em moedinhas, né? Simplesmente ali jogar moedinhas e dar o que a gente tem no bolso naquele momento ali, sejam R$2 em moeda, seja a quantidade que for. No contexto judaico, não, era realmente, né, tirar algo de peso do próprio bolso para poder sustentar alguém, sabe? E principalmente essas pessoas. Então tinham 2 atos: ir até a sinagoga e fazer isso, e em outro momento, né, sem que a tua mão veja o que tu faz, ou seja, Jesus usa de uma hipérbole aqui, né, ou seja, um exagero do texto, né, dizendo que se tu der com a tua mão direita, que a tua mão esquerda ela não fique sabendo. É óbvio que a tua mão esquerda vai ficar sabendo, porque quem coordena é o cérebro, né, não tem como não ficar sabendo do outro. Jesus usa um exagero aqui para dizer que, cara, o que tu vai fazer, não diga para ninguém que tu tá fazendo. Porque se tu disser que está fazendo algo, se tu disser por aí, gritando aos 7 ventos que tu está fazendo aquilo em prol do bem da humanidade ou pelo bem do outro, tu já vai receber a tua recompensa. Né? Ou seja, tu já está recebendo naquele exato momento a tua autopromoção.
E isso não é algo legal, nem algo especificamente bíblico aqui. E os fariseus, como todo bom legalista, todo bom religioso, ele saía, né, tocando trombetas. Também é outra hipérbole aqui. Eles não saem, né, de fato, com um chofar, né, na boca lá, gritando, né, com uma trombeta nem nada. Era só uma maneira de Jesus falar aqui em uma espécie exagerada, né? Quer dizer que muito provavelmente o gasofilácio, ou seja, o local onde eles depositavam as moedas, lembra que não tem dinheiro aqui em papel, né? Ainda, é só moeda. Era em forma, talvez, aqui de uma trombeta, né? Onde eles jogavam numa parte mais larga, aquela moeda ia correndo, né? Dentro daquele e fazia muito barulho. Né? Então, quanto mais barulho fizesse, mostrava que aquela pessoa tinha muito mais posses e estava dando muito mais. Então, era uma forma também da pessoa se autoproclamar, dizendo, ó, eu estou dando, né, muito do que eu tenho. Né? Então, Jesus também usa essa espécie de hipérbole aqui para exagerar o texto. Simplesmente para fazer uma provocação com os fariseus, né, que saíam aí 2 vezes na semana, e é de fato isso que eles faziam, 2 vezes na semana faziam as suas orações, né, das 2 vezes na semana, eles, além de fazer as suas orações em praça pública, bem alto, né, para que todos escutassem a sua oração, 2 vezes por semana também eles faziam as esmolas, eles levavam dinheiro, né, e eles iam distribuindo para as pessoas na rua, aqueles pobres, né, que estavam pedindo pelas calçadas. E eles faziam isso, e Jesus está recriminando isso, está dizendo para eles, olha, o que vocês estão fazendo não tem fruto nenhum, vocês já vão receber agora aqui nessa terra todo a espécie de galardão, todo o benefício que deveria ser espiritual. Alguns comentaristas bíblicos, eles diferem, né, nessa questão. Alguns dizem que se tu fizer algo e não demonstrar, e o versículo 6, né, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, evitem praticar. Né? Não quer dizer que a gente não vai ser visto. Alguém, né, despercebido está olhando a gente vai lá e está ajudando o próximo. Pode ser que alguém passe na rua, nos reconheça do outro lado da rua, nós não tenhamos o visto, mas ele vê que a gente está lá ajudando uma pessoa necessitada. Né? Mas evitem fazer isso, pelo próprio bem, né, de vocês, pelo próprio bem, para vocês não se sentirem totalmente especiais naquilo que vocês estão fazendo. Tá? Então, Jesus ele é bem claro com relação a isso, faz uma série de provocações aqui com os próprios fariseus, e eu acho isso fantástico. Assim, não que eu seja um provocador, né? Não que eu goste de provocar discussões inapropriadas, mas eu acho fantástico da parte de Jesus, porque ninguém nesse momento aqui desafiava os fariseus com relação a isso. Ninguém colocava sequer 1 milímetro, acrescentava sequer 1 milímetro nas coisas que os fariseus faziam. Então, ninguém questionava um ato público. Peraí, mas o cara está fazendo bem. Teoricamente, ele de fato estava fazendo bem, mas ele estava fazendo bem a que custo? Né? Ele estava fazendo a sua própria autoproclamação. Né? Ele estava se dizendo, eu sou melhor do que vocês, porque eu sou melhor do que vocês, eu pratico mais atos de justiça, porque eu sou mais religioso do que vocês, porque eu tenho mais posses do que vocês, eu posso demonstrar o meu poder, eu posso demonstrar as minhas virtudes, a minha caridade aqui. Né? Então, Jesus exorta, de fato, eles. Mas, quanto às esmolas, eu entendo que é uma prática cristã, né? Acho que Jesus aqui, acredito que Jesus aqui, ele espera que todo cristão, de fato, ele contribua, né? Faça suas caridades, faça suas doações, sem com que os outros percebam. Quer dizer, então, que eu não vou fazer nada dentro da igreja? Né? Você pode levar a discussão até para esse lado aí. Quer dizer que eu não vou fazer nada dentro da igreja, então? Será que eu não vou poder mais dar dinheiro? Não vou poder mais dar cesta básica? Será que eu não vou poder mais mostrar isso? Não, Jesus não está indo contra isso dentro da igreja, como um ato público ali da comunidade. É esperado, inclusive, que a comunidade cristã ela atue nessas áreas, né? Então, é esperado que aconteça isso. Então, nesse momento, é propício, é válido que o cristão em si, dentro de uma comunidade, possa exercer, né? Aquela questão de, às vezes, o Maurício pergunta, né? Quem pode, né? Procura lá a fulaninha de tal no final do culto, né? Para poder dar uma quantia ali, por exemplo, agora no Dia das Crianças foi um valor X. Não tem problema também em determinar um valor, desde que a pessoa que está doando sinta-se confortável para doar aquele valor, não tem problema nenhum. Ela não vai tirar o leite das crianças ali para poder fazer uma doação. Não, ela vai fazer conforme
as suas posses, sem exagero, mas também não ficar mendigando, né? Tornando nula, talvez, ali a questão das esmolas, tá? Então, existe esmola que eu faço, de fato, sem que os outros vejam, e isso, a minha recompensa de fazer isso sem que os outros vejam, e sem que eu me coloque em posição de ser visto pelo outro, vai me trazer um galardão, ou seja, vai me trazer uma recompensa no futuro dada por Deus. E alguns comentaristas dizem que pode ser uma recompensa tanto aqui nessa terra, quanto uma recompensa espiritual lá nos céus, né? E aí a gente não sabe de fato o que é o galardão em si, o que é essa bonificação, digamos assim, que a gente vai receber na vida futura, né? Na nova vida, tá? Mas basicamente são essas as condições ali. E eu acho muito interessante seguir nesse lado, assim, né? Cada um vai ter uma perspectiva daquilo que foi pregado, é claro, tá? Não estou dizendo, não vou fechar e bater o martelo, né? Dizer, não, tudo que eu falei aqui é de fato verdade. Lógico que eu leio alguns comentaristas, leio algumas bíblias de estudo e a gente acaba seguindo e se norteando por esse caminho, tá? Então eu entendo de fato que a intenção correta aqui muitas vezes ela pode ser anulada pela demonstração pública daquele ato, sabe? E aí eu estou fazendo o certo, mas anulando de fato a recompensa daquele ato. É isso que eu enxergo. Não sei se o Gui quer acrescentar alguma coisa também. Eu queria, assim, não, como é que eu vou dizer? Eu acho que vocês já falaram muito bem sobre... Só um minutinho, Gui. Tu viu que nós estamos modernos hoje? Tu botei até Eu tô vendo, cara, tô vendo. Tem uma barbada pra me distrair aqui no meu raciocínio e ficar olhando teu mouse. Não, tu vai falando, eu já vou colocando aqui. Não, eu tava testando esse negócio no trabalho aí. Eu achei legal. Que mapa mental isso, né? Mapa mental, né, do que a gente tá falando aqui. Mapa mental, show de bola. Show de bola. Acho que vocês falaram muito bem, e nesse aspecto eu acho que eu não teria a acrescentar, tá? Mas o que eu vim pensando hoje durante o dia, e coisas que de repente eu poderia acrescentar, né, de reflexão sobre essa mensagem, sobre o texto que foi nesse domingo, mas juntando também com toda essa série que a gente está tendo, né? Pegando especificamente a esmola, a caridade, qual é o objetivo da caridade? O objetivo deve ser ajudar o próximo, né? Eu tenho conhecimento de alguém que está passando por uma necessidade, uma demanda, eu me compadeço daquela situação e essa compaixão me leva a fazer algo. Eu não fico simplesmente olhando, eu pego e faço algo para ajudar aquela pessoa naquela situação. Isso deveria ser a caridade. Onde é que começa o problema? Gui, e não fico pensando também, será que é a vontade de Deus que eu... Porque, cara, às vezes as pessoas ficam pensando isso, sabe? No que tu tá falando, eu me lembrei. As pessoas ficam pensando, será que é a vontade de Deus é ajudar outra pessoa? Pô, se não é a vontade de Deus, vai ser de quem? Um carro verde aqui na frente. Exatamente. Não, pelo amor de Deus. Então, o objetivo deve ser esse. Tipo, eu vejo, a igreja tem conta para pagar. Né? Isso é uma coisa que as pessoas ajudando ou não, o pastor cobrando ou não, a igreja vai ter conta. Né? Eu quero ajudar com 5 pila, eu quero ajudar com 50, vai de cada um. Né? Tem alguém que eu conheço que está passando por problema, eu posso ajudar, eu quero ajudar, faço, né? Eu me proponho a fazer algo para ajudar a pessoa. E, via de regra, esse é o objetivo da caridade. O problema é quando a pessoa corrompe isso. É quando eu já não estou mais interessado em ajudar o próximo, eu estou interessado em tirar vantagem. Eu já não estou pensando no outro, que o outro mude de vida, que ele tem alguma coisa para comer hoje de noite. Não, eu estou pensando que os outros vão ver, os outros vão tirar foto, depois eu posso ser vereador, eu posso fazer tal coisa, eu vou ganhar muitos likes no Instagram, no Facebook. Ou seja, eu estou corrompendo algo que deveria ter uma finalidade e eu acabo corrompendo para outra finalidade. Agora, olhando para a Bíblia, tá? O Elias até comentou ali um pouco do contexto histórico. Quando Jesus estava na Terra, todo o Antigo Testamento já estava escrito, né? Então, eles já tinham acesso a todos aqueles livros do Antigo Testamento, de Gênesis ali até Malaquias. É bastante livro, é bastante coisa. Se a gente lê aquilo ali, a gente vai ver a lei de Moisés, a gente vai ver a história dos reis, a história dos profetas. É bastante informação e a gente vê
o quanto a proposta que Deus fez para o povo, ela era boa. Só que o povo sempre se embananou e nunca foi fiel e nunca foi firme naquilo que Deus tinha proposto. Sempre corrompeu as coisas, né? E aí, quando a gente chega na época de Jesus, se tu vai analisar assim, logo de chegada, é no mínimo muito absurdo tu ver que as pessoas faziam aquilo. As pessoas davam esmolas para serem vistas pelos outros, né? As pessoas, elas oravam alto, dizendo obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem aquele mendigo ali na rua. Tipo, nenhuma sociedade mais bizarra que a gente pode ter aí hoje em dia não se faz uma coisa dessa, né? Isso mostra o quanto aquele pessoal daquela época estava alienado. Ou seja, lá na época da lei de Moisés, na época, né, em que Deus se revelou, fez as propostas para o povo servia a Deus, existia uma conduta, um ideal para ser seguido, mas eles foram indo tão longe daquilo que chegaram no tempo de Jesus tendo esse tipo bizarro de conduta, achando que Deus não estava vendo o coração deles, achando que podia jurar em falso, o problema era só se jurasse em nome do templo. Ah, não, aí não pode, né? Achando que precisava amar só quem era seu irmão de religião, os outros pode odiar, pode fazer mal, né? E ignorando toda a verdade que já era revelada naquela época, até certa forma, né? E sem temor a Deus nenhum. Eu até estava me lembrando que Salomão, lá nos Provérbios, Salomão ele define o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Mais ou menos isso. Acho que eu inverti a ordem. O temor isso aí. É o princípio da sabedoria. Isso, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso, então a gente chega na época de Jesus e os religiosos da época, eles não temiam mais a Deus. Não sei se de propósito, não sei se eles eram assim, todos eles mau caráter, a ponto de pensar, eu vou fingir aqui que eu estou adorando a Deus para enganar aquele trouxa, não sei, acho que não. Acho que sempre tem aqueles que são mesmo mau caráter, mas também tem aqueles que são ignorantes, que são abobados, que não percebem o que estão fazendo, vai na onda do outro, aprendeu assim, meu pai era assim, meu avô era assim, eu faço igual, não pensa no que está fazendo, é meio tolo, meio boca aberta. Isso também acontece, né? Então, por causa disso, a religiosidade se tornou desse jeito tão absurdo no tempo de Jesus, a ponto de Jesus falar coisas tão básicas como não dar esmola para não ser visto, né, procurando ser visto, não jure em falso, mas que o teu sim seja sim, o teu não seja não, e esse tipo de discurso ofender eles, sabe? E aí o que eu me pego pensando é que, da mesma forma que isso acontecia lá, a gente vive hoje num tempo em que, de certa forma, muitas pessoas foram se distanciando muito de Jesus. A gente fala de Jesus, todo mundo vive em 2020, anos depois de Cristo, a gente comemora o Natal, a gente comemora a Páscoa, mas a nossa sociedade ela está tão distante, tão alienada de Jesus, do que Jesus falou, né? Às vezes os próprios religiosos, às vezes os próprios crentes, os pastores, as pessoas estão distante da proposta que Jesus fez para nós, né? E não se dão conta, ou alguns são mau caráter mesmo, querem tirar dinheiro lá da vovozinha, ao invés de comprar remédio para o coração, ela vai dar o dízimo para não ir para o inferno, coisa assim, né? E às vezes a gente não se dá conta, as pessoas às vezes não param para pensar nisso, não param para pensar na seriedade que sabe? Naquele tempo de Jesus, eles se denominavam os defensores da lei, eles eram os mestres da lei, eles ensinavam, e eles pegavam todo esse título, toda essa pompa que eles mesmos definiam, ao invés de usar isso para ajudar o povo, ao invés de fazer isso para fazer a vontade de Deus, já que eles se diziam defensores de Deus, né, eles usavam em benefício próprio, para se promover, para se sentir melhor que os outros, para humilhar um pobre ali, outro pobre aqui, um miserável ali, outro aqui, né? E ao invés de servir o povo. É como se a gente pegasse agora aqui, tipo, no nosso grupo esse discipulado, e a gente começasse só a se vangloriar.
Ah, porque eu fiz técnico mecatrônica, o Gabriel também, porque o Elias é formado em tal coisa. E aí a gente passa só falando isso, só coisa assim. Aí passa um mês, tem lá o Joãozinho que entra quieto no grupo, sai calado, entra quieto, sai calado. E a gente só falando, não, porque eu li a Bíblia toda em inglês, o Elias leu a Bíblia em japonês, o Gabriel leu a Bíblia em mandarim. E a gente passa o mês inteiro falando isso. Aí o Joãozinho tá lá um mês com dúvida se ele precisa dar o dízimo para ir pro céu. Uhum. Tu entende? Tipo, é distante, é como se a gente pegasse todo o nosso conhecimento, nossa experiência de igreja e ignorasse quem precisa dela, né? É a mesma coisa, eles tinham toda a lei de cor e salteado, ao invés de usar isso para servir o povo, eles usavam para servir a eles mesmos, né? Então eu me peguei questionando muito isso, o quanto às vezes a gente, como cristão, né, a gente se apropria das coisas que a gente tem por servir a Deus, na própria igreja, às vezes, né, participar do louvor, vou participar de algum grupo e tal, o quanto às vezes isso acaba não se corrompendo no nosso coração a ponto de a gente querer tirar alguma vantagem disso, e não de fato de servir, de ajudar, né? Isso significa que a gente vai ter que ficar monitorando agora, eu vou ficar cuidando da vida de todo mundo, eu vou ficar sondando o que a pessoa está fazendo? Não. Simplesmente eu sei que Deus sabe das coisas, Deus conhece o coração de cada um, Deus conhece a intenção de cada um, né? E cada um faz aquilo que... Cada um faz o melhor que pode. A gente sempre conta com isso, né? Então... Quando eu fiquei pensando nessa mensagem, me veio muito isso na cabeça, sobre essa alienação deles naquela época, essa distância da realidade, da verdade, né? E o quanto isso também existe hoje. O quanto as pessoas são distantes demais da verdade do evangelho e às vezes nem se dão conta, né? Eu estava conversando com o Elias esses dias, né, sobre o pastor que fala que quem não dá o dízimo vai para o inferno, né? Eu lembro, cara, de alguns anos atrás eu vi na TV o pastor explicando. E ele puxou versículo lá em Malaquias, lá, e os profetas, e falando, não, porque tá aqui, ó, quem não dá o dízimo vai pro inferno. Fez uma salada de fruta, distorcendo tudo, sabe? E a gente tá aí, a gente corre o risco de ouvir uma pessoa assim e acabar ficando em dúvida, às vezes até acreditando, porque ele que deveria falar a verdade, ele não fala. Ele corrompeu o propósito dele de servir a Deus para servir a si mesmo. Distorce, né? Distorce. Isso aí. O que tu escreveu de mim, hein? Não, de mim nada. Eu também tô olhando ali, mas o celular tá pequeno. Se o pessoal quer perguntar alguma coisa... Pode acrescentar também as gurias, o que vocês acham, meninas? O que vocês entenderam, quem assistiu, estava domingo. Se tem alguma dúvida? Chamou a atenção de vocês? Se tem alguma dúvida. Eu assisti domingo, mas não, só vim pra ouvir vocês falar mesmo, que eu gosto de ouvir. Não tem nenhuma dúvida. É legal, né? Uhum. Tu é minha vizinha, né? Pois é, eu tava olhando tua janela, eu acho que é o meu vizinho, né? Eu reconheci a tua janela. Se eu falar um pouquinho mais alto, ela me ouve sem precisar do Meet. Pois é, aí a minha avó me perguntou assim, será que ele tem filho por causa das redes na... Não, eu tenho medo de cair mesmo, eu tenho medo. É mesmo? Não, então, eu queria saber quem era o meu vizinho da igreja. Aí eu falei pra ela. Cara, eu acho que a próxima, a pregação, não sei se o Maurício vai pregar agora domingo, né, mas ele vai dar continuidade dentro ainda de Atos de Justiça, né, ele vai seguir sobre a oração ali, ele vai falar sobre o fariseu, né, que orava, né, de si para si mesmo, que é aquela ideia toda. Acho que vai ser bem interessante também para dar a continuidade no que a gente está falando aqui. Não é bem um discipulado, né, o que a gente faz, ele é mais uma explicação contextual, né, e alguns insights que a gente tem aí relacionados ao texto, né? Cada um vai ter, como eu disse, cada um vai ter a sua interação, a sua perspectiva a partir do momento que lê e entende um pouco mais, né? Então,
As escrituras, né, por si só, elas se renovam, né? Não quer dizer que a gente está escrevendo uma nova escritura, mas que a gente consegue, né, daqui a um tempo, ter mais uma ideia muito mais profunda relacionada ao texto, cada vez que a gente se debruça cada vez mais sobre ele. Então, eu pego comentários, né, pego o que o Gui falou e vou montando, o que o Gabi está fazendo ali. Então, eu acho essa parte bem, bem interessante mesmo. Até, Gabi, pro futuro aí, a gente tem que fazer um negócio mais top, assim, né? Isso que eu acho interessante da Bíblia, assim, que quem busca conhecimento encontra. É verdade. E não importa se tu já leu a Bíblia toda uma vez, tu leu 2 vezes, tipo, tu busca conhecimento, tu encontra, sempre tem algo para aprender, tu sempre tem algo para aplicar no teu dia a dia, algo que tu pode melhorar. É muito legal, isso é muito bom. É muito bom para crescer, assim, né? Isso aí. Show, galerinha. Gostaram do meu board aqui, Ficou legal? Coloca no grupo lá depois. Dá pra colocar no grupo aí? Eu não olhava, eu ignorava, para não me distrair. Eu também tenho, não sei. Não, mas é um resumo. Vocês vão falando, eu vou ligando aqui os pontos, mas eu achei legal porque quando o Elias falou do interbíblico, eu fiquei pensando, tipo, acho que o pessoal não sabe bem o que é, né? Assim, eu não sabia das obras de justiça, não sabia dessa origem aí. Lógico, ela tem origem no Velho Testamento, né? Ela só vai ser compilada com esse nome a partir do período interbíblico, né? É porque foi o período que se formaram as sinagogas, né? Isso exato. não tem na Bíblia. Não tem. Isso foi pós-exílio. Vai ter no livro de Macabeus, mas daí deixa para outro momento. Macabeus eu nunca li. Aí deixa para outro momento isso aí, que daí é meio nebuloso. Polêmico. Outro grupo. Aí eu volto momento. Aí eu botei aqui, então. Foi os 400 anos que aconteceram entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, tipo, entre o livro de Malaquias ali e o livro de Mateus, quando tem a página ali Novo Testamento, ali foram 400 anos que não teve interação, basicamente um silêncio de Deus, assim, um tempo que não teve. E esse que os guris estão falando no livro de Macabeus foi um livro que foi escrito foi detalhado nessa época, vamos dizer assim, história dessa época, porém ele não é um livro canônico protestante. Canônico é outra palavra que é complicada. É um livro que não está na nossa Bíblia, tá? Mas a Bíblia Católica tem. Então por isso que os guris estão falando que pode ser uma coisa bem, bem difícil de... A gente pode um dia falar sobre esses livros que não estão na nossa. Eu nem sei explicar. Eu vou ter que estudar antes para poder falar, porque eu nem sei. Cara, eu não sei se o Maurício fechou. Eu não sei se ele fechou com um versículo, se tu lembrar, Gui, mas é porque na minha cabeça, o cara vai pregando, o Maurício vai pregando e eu vou vinculando com outras coisas na minha cabeça. Às vezes a pregação dele se confunde com o que eu monto na minha cabeça, né? Eu monto toda uma pregação na cabeça. Mas o texto de Tiago 1:27, cara, é um texto famoso. Tiago aqui é o irmão de Jesus, né? Então, quando o Tiago escreve o seu próprio livro, né, sua própria carta, nessa carta no capítulo 1, no versículo 27, ele diz o seguinte, ó: a religião pura e sem mácula, ou seja, sem mancha, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo, né? Visitar aqui os órfãos e as viúvas, né, é também uma caridade, né? Ou seja, é também um ato de justiça de dar esmolas, né? Ou seja, visitar não está dizendo somente ir lá e dar um oi, um bom dia, né, tomar um café e ir embora. Aqui é de fato tirar a mãozinha do bolso, né, tirar dinheiro, tirar tempo e depositar isso nos pobres, nas viúvas e nos órfãos, né, nos necessitados, naqueles que têm essa carência, né? Até social. Interessante tu puxar isso, porque a história da igreja, né, num tempo bíblico ainda, ela era muito forte nesse sentido de caridade, né? A igreja de Jerusalém, eles vendiam todos os seus bens e entregavam para os apóstolos que dividiam entre todos. Aí depois as igrejas que foram surgindo nas outras cidades, todas elas mandavam dinheiro para Jerusalém para ajudar os irmãos de Jerusalém e o trabalho dos apóstolos. Isso era bem forte no início da igreja, né? E eles tinham bem esse propósito de ajudar. Tanto é que a gente vê ali, tipo, Paulo falou
acho que numa das cartas aos Coríntios, que ele diz que Deus se alegra com quem dá, Deus gosta de quem dá com alegria, né? Isso, 2 Coríntios. Que é uma coisa que é do coração, não é uma imposição, não é aquilo que distorceram hoje, né? Que tu tem que dar porque daí Deus Por vai obrigação. te dar mais, ou tu tem que dar porque senão tu não vai para o céu. Não era assim. A coisa foi se perdendo com o tempo, assim como na época de Jesus as coisas estavam bem perdidas. E quem é que monta esse Deus fraco, né? É o próprio ser humano, né? É ele quem monta esse Deus fraco, dizendo que barganhando com ele, de fato, ele vai me dar alguma coisa, né? Se eu tirar alguma coisa do meu bolso e dar, ele vai me retribuir porque eu tô dando. Isso torna... Desculpa, pode completar. Não, que eu tenho uma frase que eu gosto de usar, assim, que é a mesma coisa que anular o sacrifício de Jesus, sabe? É anular o sacrifício de Jesus, cara. É dizer que o sacrifício, todo o sangue que ele verteu na cruz por todos nós, é algo que pode ser substituído pelo meu dinheiro, por aquilo que eu faço aqui na Terra. Não é bastante, né? Não é bastante, Eu vou para o céu porque Jesus morreu por mim e porque eu dei dinheiro na igreja. Senão, né? Porque eu tenho que ter uma beirinha aí nesse mérito, né? Eu tenho que chegar lá grandão. Não posso chegar assim, tô aqui porque Deus só pela misericórdia de Deus. Exatamente. E no reino não tem a condição ser, né? Ser tal coisa vai acontecer. Então não existe. Mas tu estava falando ali, e aí eu tenho uma coisa que eu penso, assim, eu já falei algumas vezes. Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Aí vai lá o ser humano e cria um Deus à sua imagem e semelhança. Porque daí o ser humano quer se relacionar com Deus como se Deus fosse gente, como se Deus fosse pecador, que daí eu vou barganhar, eu vou dar propina, né? Eu tô com problema, mas se eu der uma oferta, será que Deus não muda de ideia? Deus não me ajuda, não me alivia? Né? Será que se eu fizer alguma coisa, Deus não me deixa eu entrar no céu? Né? Só que Deus não é que nem a gente, ele é perfeito. Exatamente. Né? A gente tem que conhecer ele para poder saber como fazer as coisas, né? E hoje em dia, muita gente prefere ir por esse caminho mais fácil, assim, né? De achar que com dinheiro tu resolve teus problemas, é só tu dar na igreja certa. O pastor certo, para a igreja certa, vai ser abençoado. Sim. Certo, galerinha? Fechou? Isso, hoje foi muito bom. Não sei nada sobre isso. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Depois eu mando no grupo lá. Falou. Certo. Falou, Tchau. tchau.